quando a gente fala em conceito de performance máxima, o que acontece? Primeira coisa é a medição, mensuração. Se você não medir o desempenho, não há como você atingir um propósito, tá? Assim, ó, a gente cansa de ir em empresas onde não está claro o papel do líder, é coisa boba, parece bobo, mas você chega lá e pergunta assim, qual que é o teu papel aqui? Vou pegar o caso específico de um cara que é abastecedor de linha lá da área de produção. E ele define o papel dele, primeiro, muito diferente. Primeiro que a descrição de cargo dele não reflete o que ele vive. Primeira coisa, então, você olha para a descrição de cargo e olha para o que o cara está fazendo, não é a mesma coisa. Depois, você pergunta para o cara qual é o papel dele, ele não diz nem a descrição de cargo e também não tem claramente qual é o papel dele ali. Isso gera uma dualidade que ele fica sem direção. Então, às vezes, ele acha que está indo na direção correta, mas não está. Então, o primeiro ponto é alinhar esses propósitos, essas direções, para onde a empresa vai ir. E aqui a gente sempre coloca algo muito simples, mas que é poderoso, que é o quê? Direção é mais importante que velocidade, tá? Tô indo para Curitiba. É melhor eu pegar a BR-101 sentido norte a 20 por hora do que pegar sentido sul a 120 por hora. Direção é mais importante que velocidade. Então, se a empresa não tem setado qual é a direção que ela quer ir, quais são o que ela espera dos seus colaboradores, não tem como a gente atingir um desempenho máximo. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que dar as habilidades soft e hard que o líder precisa para lidar naquela empresa. Tá? Porque cada empresa é uma empresa. Varejo é um tipo de habilidade. Indústria é outro tipo de habilidade. E quem é que define isso? Quem define isso é a empresa junto com seus líderes. Essa questão de geração de performance máxima tem uma abordagem holística, ou seja, ele enxerga todos os passos para evitar o que a gente comentou aqui anteriormente de enxergar uma parte só. E quando a gente fala de alto desempenho do líder, tá? Nós temos 4 grandes pilares com uma base sobre esse pilar. Primeiro, ele tem que ter habilidades técnicas bem definidas, e isso é definido para cada empresa, existe uma habilidade técnica específica do líder, tá? Então, gente, primeiro ponto de tudo, quais são as habilidades técnicas que o teu líder tem que ter? Quais são as habilidades técnicas que ele tem que ter? Esse é um primeiro ponto. Isso depende da área específica na qual ele trabalha. Segundo, quais são as habilidades relacionais? Ele lida com o público? Não lida com o público? Quais são as habilidades que eu preciso para esse líder relacional, de comportamento, de atitude? Depois, eu tenho que entender como que a minha cultura organizacional influencia em tudo isso, porque sim, a cultura influencia muito, e eu diria que assim, 100% no comportamento do líder. O que isso quer dizer? Nós já fizemos capacitação onde tinham lá 58 líderes de várias regiões do país, e quando a gente começou a passar como que se dava um feedback, como é que se cobrava metas, os caras em 5 minutos levantaram a mão e falaram assim: Cícero, seguinte, isso que você está falando eu concordo com tudo, mas não é assim que funciona aqui na empresa. O cara chega chutando a porta, xinga todo mundo e é assim que ele quer. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo especificamente, mas não é sustentável. Aí depende muito da maturidade da equipe do momento, né? Mas quando a gente fala a respeito disso, quando você quer passar uma habilidade que o líder precisa ter, qual é a cultura que está arraigada ali? Qual a cultura que está dentro da empresa? Você quer que o cara trate todo mundo bonitinho, que ele trate o cliente bem, mas daí ele é tratado mal, a cultura é ruim, tenta passar perna no cliente, sabe? Aí fica difícil. Você quer pregar isso não tem congruência. Você quer pregar uma coisa que você não é. E por fim, potencialidade do indivíduo. Porque sim, pessoal, cada indivíduo tem uma potencialidade. Qualquer pessoa pode ser desenvolvida? Não. Gente, a gente tem que chegar numa conclusão. Tem gente que nasceu para um papel. E é aquele papel que ela vai desempenhar. Quem diz isso? Ela. É o limite dela. Ela vai dizer para você, ela vai dar todos os sinais de que ela não consegue. E às vezes não é que ela não consegue, ela não quer. E tem gente que não vai falar para você. Ela simplesmente não vai fazer. Ela não vai falar, só que você, como líder, tem que perceber que ela não vai, bateu no teto, ok? Tem que ter uma base de mensuração. Volto a dizer, pulinho, motivacional, é legal, tem que ter. Só que se você não mensurar, de nada adianta. Ah, vamos transformar a sua liderança em um dia de imersão. Gente, você tem um problema há 5 anos de liderança. Você acha que em um dia de imersão você vai resolver? Não. Mudança de postura e de performance é um processo.
Processo. Ele até pode dar um voo de galinha, ele vai dar um pico e daqui a pouco já vai cair. Tem que estabelecer um processo para que as pessoas andem. E quando você coloca processo, algumas pessoas ficam pelo caminho. Tá? Algumas ficam, porque tem pessoas que não gostam de ser medidas. Tem pessoas que adoram digamos assim, as coisas meio mal resolvidas ou não tão claras, porque daí fica mais fácil dela achar a muleta, dela saber para onde ela vai. Então, quando você começa a clarificar os processos, a pessoa começa a ficar desconfortável e muitas vezes ela vai pedir para sair. Isso pode acontecer, tá ok? Hoje no mercado a gente tem muitas empresas, né, que elas... hoje a gente vai dar treinamento para líder. Deslocado assim, né? Deslocado. E eu vejo que não é bem assim. A gente estava conversando, que esse é um processo lento. Muito lento. É muito lento. E você tem que preparar antes. Você tem que fazer a coleta de dados e analisar o perfil profissional de cada um deles. Excelente, excelente. Eu conheço bastante pessoas, igual você falou aí, que são um excelente oratório. Tem uma oratória maravilhosa. Mas quando você coloca ele para liderar a equipe... Não entrega. É isso aí, perfeito. Isso é perfil. Às vezes esse cara tem que estar na área de vendas, por exemplo. De repente, em vendas ele vai melhor, desde que ele não prometa que ele não pode cumprir. O marketing, né? É marketing, né? Então, desde que ele não prometa o que ele não pode cumprir. Né? Então, gente, habilidade, a gente até tem um livro muito bom, se vocês quiserem ler, que ele fala a respeito disso, que é Descubra Seus Pontos Fortes. E esse livro ele fala a respeito de você usar e tem um outro livro que complementa esse, que é Pessoa Certa no Lugar Certo. Cada pessoa tem uma potencialidade. E essa potencialidade, o ideal é que você não fique tentando fazer com que o cara... Por exemplo, o cara é excelente em vendas, ele sabe vender como ninguém, tem um bom relacionamento com o cliente, aí você quer que o cara seja organizado. Coloca planilha para o cara preencher, coloca controle, ponto, não sei o quê. Não, que você tem que fazer. Olha, vou te dizer, o máximo que você vai conseguir é fazer com que ele seja medíocre naquilo. Ao invés de você aproveitar a habilidade dele em vendas, você fica tentando fazer com que ele seja mediano numa coisa que ele não consegue. Não é perfil dele. Não vai fazer nenhuma coisa. Exato, vai virar pato. Anda, nada e voa, não faz nada direito. Ele perde a energia que ele tem canalizada para fazer coisas que ele não gosta, que ele não tem tônus para fazer. Aquilo desgasta ele. E como que você sabe que uma pessoa ou você mesmo tem potencialidade para uma coisa? Faz um trabalho durante 4, 8 horas sem parar, dá uma pausinha ou outra. Se você se sentir energizado, aquilo ali é para você. Se você levanta a cada 10 minutos para tomar um café, para ir no banheiro, se você fica 2 horas fazendo aquilo, já te dá dor de cabeça, já fica desgastado, não é para você. Se tem atividades que você entra e você perde a noção do tempo, aquilo ali bem provavelmente é uma coisa que você consegue atingir alta performance. Isso serve para qualquer pessoa. Agora, você entrou, ficou 10 minutos, levanta. Aí daqui a pouco tá no Instagram, daqui a pouco tá no Facebook, aí volta para não sei o quê. Aí liga para a mulher. Aí, cara, esquece, aquilo ali não é para você. Às vezes você tem que fazer, porque disciplina é isso, né? Fazer o que tem que ser feito mesmo quando eu não quero. Mas não adianta que aquilo ali é melhor você delegar. Então você tem que entender a tua limitação e a dos teus líderes.